ouvir a voz do Salvador. Lucas 15, a partir do versículo 8, aliás, o 8 ao 10, texto da parábola da dracma perdida. Ele vem fala primeiro a parábola da ovelha perdida, depois ele fala a parábola do filho perdido, e aqui no meio tem a parábola da dracma perdida, versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. Essa expressãozinha no final, ela precisa ser destacada. Há júbilo por um pecador que se arrepende, porque é disso que Jesus está falando. Nos 4 exemplos que Jesus trata sequencialmente aqui em Lucas, ele está tratando da alegria que a gente precisa ter quando o pecador se arrepende. No início do capítulo 15, ele fala disso, ele diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, ou aproximavam-se, de Jesus todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Jesus estava sendo acusado de receber pecadores, de comer com pecadores. E aí Jesus dá essas 4 parábolas, 3 aqui no capítulo 15 e uma no capítulo 16, falando da ovelha que se perdeu. Um pastor tinha 100 ovelhas e perdeu uma, ele perdeu 1%. Depois fala da dracma perdida, uma mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma, ela perdeu 10%. Na sequência fala do filho pródigo. O filho pródigo, um pai tinha 2 filhos e perdeu um, ele perdeu 50%. E no capítulo 16 tem uma outra parábola que Jesus diz, nessa mesma sequência aí, que é um rico que se perdeu. Só que esse rico morreu, ele perdeu 100%, ele não tinha mais oportunidade de resgatar nada. E nesses 3 textos, que Jesus, essas 3 parábolas que Jesus conta aqui no capítulo 15, houve o reencontro, houve a restituição. A pessoa, o pastor que perdeu a ovelha achou e festejou porque achou, a mulher que achou a dracma festejou porque achou, e o pai que achou o filho, que recuperou o filho, fez uma festa porque recuperou o filho. Mas o rico estava morto, no inferno, olhando e falando: eu queria ter a oportunidade de voltar, mas não tinha mais, perdeu todas as oportunidades. E aí a gente precisa parar e pensar um pouquinho nas coisas que a gente tem perdido. O Caleb gosta muito de Lego, esse negocinho de pecinha, Eu nunca tive isso quando era criança, era um brinquedo caro, nunca tive. E agora é mais acessível, Acho que a gente tem uma condição melhor também que nossos pais, e ele tem um monte. E ele anda com uma bolsinha, de vez em quando ele está com a bolsinha dele, e se ele perde uma pecinha daquela, ele sente falta. E a gente tem trabalhado um pouquinho nele esse negócio de ansiedade, porque às vezes ele fica ansioso demais porque perdeu um negocinho daquele. Ele fala: perdeu, isso aí é um negocinho de nada, não tem muito valor isso aí. Mas para ele é algo muito valioso. E aí a gente está tentando equilibrar as coisas para que não haja um desequilíbrio de valorizar uma coisa que não tem tanto valor assim. Eu perdi meu saxofone. Meu saxofone é uma relíquia. Ele é de uma série que foi bordada à mão, ele é desenhado à mão. Um Super Action francês, da Selmer. Ele é caríssimo. E eu esqueci ele no ônibus. Eu trabalhava num centro de recuperação de dependentes químicos, e da minha casa até esse centro de recuperação, o ônibus demorava em torno de 1h30. E eu entro no ônibus e durmo.
E aí eu coloquei o despertador para despertar em 1h15. E o despertador despertou, estava uns 15 minutos ainda para chegar no ponto. Arrumei minhas coisas, levantei, desci e fui embora. E o saxofone ficou. Na hora que eu atravessei a avenida, eu lembrei o saxofone. Liguei para a empresa e falaram, olha, o ônibus não chegou aqui, mas quando chegar a gente retira. Retiraram, guardaram e fui lá buscar. Recuperei meu saxofone. E foi uma alegria. Mas eu esqueci ele de novo, num avião. Peguei um voo daqui para São Paulo e esqueci ele. Levei ele na mão, para que esse povo que cuida das malas aí nos voos, eles perdem as malas, e eu levei ele na mão. Coloquei naquele bagageiro em cima, e eu era muito afobado. Quando o avião chegava, eu queria sair logo, e o avião parou e eu já estava em pé lá na porta para sair. E esqueci o saxofone, ficou para trás. E aí voltei atrás e consegui recuperar de novo. Está lá em casa, guardadinho. Graças a Deus. São coisas. E às vezes a gente perde coisas. Às vezes a gente esquece algumas coisas. A Lodi já saiu para fazer compra em supermercado e voltou de táxi porque tinha esquecido que tinha ido de carro. Foi trabalhar, ela saiu 1h30. Aliás, o horário dela saía 1h30, ela nunca sai 1h30, sempre é 2 e pouco, tal, Caxias. E aí, teve um dia que ela me ligou 2h30, falou assim, você não vem me buscar? Eu falei, eu até posso ir, mas vai sair meio caro, porque eu vou ter que pegar um Uber, um táxi, e você está de carro, por que você não vem com carro? Ela, eu estou de carro. Está de carro, pode vir. E ela veio. São coisas. Quando a gente perde coisas, especialmente coisas que podem ser recuperadas, ou coisas de pequeno valor, são coisas. A pior perda da minha vida, sem sombra de dúvidas, foi a primeira gravidez da Lodi. Foi algo que eu esperava muito, que eu queria muito, e que eu sabia que Deus estava levando, e que aquela oportunidade ali, eu não tinha como resgatar, eu não tinha como recuperar. E foi horrível a sensação de nós irmos no hospital para ver como ela estava, e quando a gente estava lá no hospital, a médica chegou, chamou ela e falou assim, vamos lá, que eu estou com a equipe toda aí, de repente a gente já avalia e vê o que faz. E ela saiu da sala que a gente estava, entrou, e lá eles fizeram a curetagem, e de lá foi feito todo o processo. E eu fiquei com uma sensação horrível de não ter pastoreado a minha esposa naquele momento, de não ter orado com ela, de não ter colocado a mão na barriga dela, e agradecido pelos 3 meses de gravidez que ela teve. Eu fiquei me sentindo como se eu tivesse perdido a oportunidade de pastorear a minha esposa naquele momento. E depois tive que cuidar dela e sair tentando alegrar no carro, tentando fazer alguma coisa para alegrar. Eu não sei quantos % que é essa perda, mas foi a maior da minha vida. Talvez a gente dá bobeira e perde uma coisa que é 1%, como o pastor perdeu a ovelha, que era 1% do rebanho dele. Ou essa mulher que perdeu a dracma e era 10%. Ou um pai que perde um filho de 2, ele perdeu 50%. Ou aquele homem rico que perdeu 100% e já não tinha mais como recuperar. A gente precisa entender quais são as coisas que a gente tem perdido. A Juliana, mãe da Emily, trouxe a Emily para vir conversar comigo. A Emily acho que tinha uns 11 anos, 10, 11 anos, não sei. E a Juliana falou que a Emily estava dando muito problema, que estava afrontando muito, que era muito difícil, que estava entrando na adolescência e que estava em choque, rota de colisão as duas. E eu falei, vamos conversar. E aí a Juliana trouxe a Emily para eu conversar com a Emily. E aí chegou aquela garotinha com cara de rebelde, jeito de rebelde, uma calça preta toda rasgada, uma camisa preta, uma cara escurecida, unha toda mal pintada preta. E eu falei, misericórdia, essa menina deve ser o ó.
E eu comecei a conversar com ela, e ela começou a falar as coisas e as lutas que ela vivia em casa, e as dificuldades dela com a realidade que ela vivia, e as incongruências, e a gente começou a conversar, e eu falei assim: misericórdia, menina, que vida difícil que tu leva, hein? E eu lembro de ter falado algumas coisas para ela, mas das coisas que eu falei, eu disse assim: Emily, se você quiser brigar, se você quiser ser a rebelde, você vai sempre ter alguém para brigar, porque a sua mãe é do confronto, e ela vai te confrontar o tempo todo. Você vai sempre ter alguém para brigar. Eu conversei com ela, tá? Pedi autorização para falar. E eu falei para ela assim: mas não entra nessa não, cara. Seja da paz, seja pacificadora. E grudei na Emily, né? A gente tem um relacionamento bem próximo, e tá aqui, né? Tá aqui, né? Nem gosta mais de vestir preto, né? Sempre bonitinha, clarinha. Deus tem usado, tem sido bênção para as nossas vidas. Que bom isso. A Juliana nem sabia dos problemas dela. Ela achava que todos os problemas eram a Emily, mas ela também estava cheia de problema. Só que quando eu confrontei a Emily e falei: Emily, você precisa ser diferente. Você precisa ser a pacificadora na sua casa. Você precisa ser a que não vai para o confronto. Ela ouviu. E isso facilitou lá na casa dela. Eu não sei o que você tem perdido, mas a gente precisa procurar. A Juliana nem sabia como fazer, o que procurar, mas ela procurou de alguma forma. E graças a Deus, a gente conseguiu, teve tempo para recuperar aí a Emily, né? A dracma era uma moedinha, quase que um enfeitezinho, um negocinho pequenininho, que poderia ser diversos materiais. Podia ser de prata, normalmente era de prata, podia ser de marfim, mas podia ser de ouro. E o valor financeiro da dracma não era tão grande. Talvez valesse uma diária, o preço de uma diária. Mas existia, nesse tipo de dracma que Jesus está falando aqui, existia um significado importante. E provavelmente, pelo desenrolar da história que Jesus conta, esse colar de dracmas, que tinha 10 dracmas, era como se fosse uma aliança de casamento, um símbolo da honra, da responsabilidade que aquela mulher tinha com o casamento. E se ela perdesse uma, poderia ser interpretado pelas pessoas e até pelo marido como uma desonra, como alguém que não estava cuidando daquilo que precisava receber atenção. Como é que se perde uma coisa assim, que é tão necessário, que é tão significativo, que as pessoas vão procurar, que as pessoas verão, que as pessoas virão para as festas aqui em casa? Obrigado, Santo Antônio. As pessoas virão para as festas aqui em casa e eu vou querer mostrar as minhas dracmas, eu vou querer mostrar para as minhas amigas. O meu marido, quando outras famílias vierem, eles vão querer ver as dracmas que eu ganhei de presente, o símbolo do casamento. Então existia um valor significativo dessas dracmas. Nós temos que saber as coisas que têm valor e as coisas que não têm valor. E nós temos que saber o que nós temos perdido dos tesouros que Deus tem dado para a nossa vida. Quais são os tesouros que nós estamos perdendo no nosso dia a dia? Nós estamos aí virando o ano. A gente precisa reavaliar aquilo que a gente tem valorizado e aquilo que a gente não tem valorizado. Ou se o que nós estamos dando valor tem realmente o valor que nós estamos dando. Ou aquilo que nós estamos deixando de valorizar, se nós estamos perdendo a oportunidade de valorizar. Tem gente que sofre quando perde num jogo, mas não sofre quando perde um culto. Tem gente que sofre quando perde uma série. Saiu do ar a série e eu não consegui assistir tudo. Mas não sofre quando não vai na célula. Tem gente que sofre quando perde um negócio. E nem sofre tanto assim quando perde a família. É comum. Hoje está comum, está tudo comum. Tem horas que a gente não sabe o que se perdeu. E quando a gente não sabe o que perdeu, é pior. Quando a gente não sabe o valor do que se perdeu, aí é pior. Porque como é que eu vou procurar uma coisa que eu nem sei o que é ou qual é o valor que se tem? Se necessita desse investimento todo. Então, sabendo de tudo isso,
eu preciso saber o que eu vou fazer. E essa mulher, a primeira coisa que ela fez foi trazer luz para as trevas. A casa dela provavelmente seria uma casa com poucas janelas, por pouca claridade, porque quando ela foi procurar a dracma, a primeira coisa que ela fez foi acender uma luz. E acender a luz significa muito para a nossa vida no dia de hoje. Tem muita coisa que pode ser meditada, que pode ser refletido sobre esse fato de acender a luz, de trazer luz para as nossas trevas. E a gente precisa ter muito cuidado com as trevas que tomam conta da nossa vida, com a falta de luz, com a escuridão, com a sujeira, com a perda de valores, mágoas, ressentimentos, pecados, tristezas, angústias, depressão, imoralidades. Aquelas mensagenzinhas de WhatsApp que a gente recebe e apaga para ninguém ver, mas ela fica lá no nosso coração, né? Aquelas palavras que você sabe que são palavras que passou no escritório de Satanás antes de chegar no seu celular. E aí você vai dando ouvidos para elas, e vai se alimentando com elas, e elas vão enchendo o seu coração de trevas. Primeira coisa que essa mulher fez foi acender uma luz, para procurar o que tinha sido perdido. A gente precisa acender luz, porque é muito fácil a gente se acostumar com as trevas. Se a gente ficar um tempo de olho fechado numa região muito escura, a gente vai se acostumando, a gente vai se adaptando, a gente vai se ajustando àquela realidade. Mas no mundo espiritual é assim também. A gente vai se adaptando às coisas das trevas, às coisas demoníacas, a gente vai se adaptando àquilo que não é aprovado por Deus. Mas em Cristo Jesus nós precisamos trazer luz para a nossa vida, e essa mulher fez isso. Tem um texto de 2 Timóteo, capítulo 3, eu escrevi aqui, queria só ler para vocês. Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Onde não existe luz, a gente perde tesouros. Onde não existe luz, a gente perde valores. Quando a gente acende a luz, fica mais fácil de encontrar as coisas, mas também é mais fácil de ser confrontado com a sujeira na qual nós estamos envolvidos. Na construção do universo, Deus começou a fazer, e uma das primeiras coisas que Ele precisou fazer foi luz, foi trazer luz. Haja luz. Jesus, quando Ele veio, Ele disse: eu sou a luz do mundo. Nós precisamos deixar que a luz divina invada o nosso coração. Quando a gente acende a luz, a desordem, a bagunça, o caos, a sujeira, fica tudo exposto. E isso é um confronto para a nossa vida, porque às vezes a gente não quer ver. A gente não quer ver o que está bagunçado na nossa família, a gente não quer ver o que está bagunçado nas nossas finanças, a gente não quer ver o que está bagunçado na nossa vida espiritual, na nossa vida devocional, na nossa vida ministerial. A gente não quer ver, então a gente continua no escurinho, continua escondidinho, continua dando uma de perdido. E a gente precisa reavaliar isso. A gente precisa reavaliar isso. Deixe a luz de Cristo brilhar na sua vida. A luz de Cristo está disponível para iluminar as nossas trevas. João, capítulo 8, versículo 12, Jesus disse assim, de novo, falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que Deus possa iluminar a nossa vida, as nossas trevas, em nome de Jesus. Mas não basta iluminar. Segundo passo, depois que está tudo iluminado, a gente precisa limpar, precisa botar ordem na casa, colocar ordem nas coisas, tirar as sujeiras.
ver o que está quebrado, ver o que precisa de conserto. Não basta acender a luz, a gente precisa arrumar as coisas. Às vezes, o que precisa de conserto na nossa vida exige investimento. Pode ser perdoar alguém que me feriu, pode ser me perdoar. Às vezes é mais fácil perdoar alguém que me feriu do que me perdoar. Eu estava conversando essa semana com uma amiga minha, ela é quase uma irmã minha, assim, mas irmã mesmo. E ela sempre foi muito delicadinha, do sul, do Rio Grande do Sul, toda bonitinha, dos olhos claros. Sempre foi muito delicadinha, sempre parecendo muito uma Barbizinha, mas ela sempre foi muito maltratada. A maioria dos homens que deveriam cuidar dela fizeram o contrário, a partir do pai. Sofreu muito no relacionamento do pai, foi desprezada pelo pai, um monte de coisas, casou com um cara que também teve um relacionamento abusivo, difícil demais. E agora ela está namorando com um cara que é um príncipe, é um lorde, um crente de verdade. E o cara cuida dela, cuida da mãe dela, cuida da filha dela, o cara é excepcional. E ela morre de medo. Ela questiona tudo que o cara faz. E aí a gente estava conversando sobre isso essa semana, e eu falando com ela assim: filha, tenta deixar Deus curar a sua vida. Você precisa se perdoar por todas as marcas que aconteceram na sua vida, porque é mais fácil você perdoar os outros que te marcaram do que perdoar a si mesmo. E Deus está te presenteando. Esse cara é maravilhoso, excepcional, e você não consegue nem viver o que está sendo proposto para você hoje. A gente precisa tratar as nossas mágoas, as nossas desilusões. Talvez consertar as coisas que precisam ser consertadas, colocar em ordem as coisas que precisam ser colocadas em ordem, talvez tenha a ver com coisas muito simples, com coisinhas pequenas. Talvez nem é os 50%, talvez seja 1%, 10%. Talvez é voltar a dizer eu te amo em casa, voltar a abraçar, voltar a apagar as luzes e dançar com seu marido, dormir junto com seus filhos, fazer um piquenique, falar eu te amo, falar você é importante, você está linda, você é um presente de Deus. É poder se ajoelhar na beira da cama e agradecer na madrugada, quando sua esposa estiver dormindo, quando seu filho estiver dormindo. Sabe, às vezes consertar as coisas precisa desse tipo de atitude, que é atitude simples, atitude que nem exige grande investimento, exige uma grande atitude, mas não grande investimento. A gente precisa reavaliar se a gente tem perdido esses valores. Presentear as pessoas. Sabe, poder sair de uma confraternização, lá do encerramento da célula, e saber que sobrou lanche, levar para o porteiro, levar para alguém que está na rua. Sabe, ter o coração disponível a presentear quem é de dentro, quem é de fora. Ter tempo de qualidade com as pessoas, fazer passeios, ir para o cinema. Por falar em tempo de qualidade, eu queria abrir uma aspas aqui. Nós no Kings Kids estamos muito empolgados com a oportunidade, com o planejamento para o próximo ano. E no próximo ano nós queremos propor que os participantes do Kings Kids tenham tempo de qualidade com os pais biológicos, com vocês. Que vocês tenham programações para serem feitas na casa de vocês. Nós vamos chamar vocês como pais para virem na terça-feira, uma pessoa, um casal, para estar aqui, para fazer uma atividade com as crianças aqui, mas nós vamos passar a atividade para eles fazerem em casa com vocês. Devocional, brincadeira, dança, cantar, brincar, assistir alguma coisa. Toda semana a gente quer fazer isso para que você tenha um tempo de qualidade com seu filho. Às vezes são coisas pequenas que acabam consertando a nossa família. E a gente precisa parar e pensar nisso. A vassoura, essa mulher acendeu a luz, primeira coisa,
Depois ela começou a colocar em ordem. Ela pegou uma vassoura e começou a varrer. Começou a limpar. Começou a tirar a sujeira. Começou a ver o que estava escondido e o que não estava. A vassoura, ela tem o potencial de alcançar alguns cantinhos que a gente não alcançaria só com as mãos. E às vezes, a vassoura significa a ajuda de um profissional, a ajuda de um psicólogo, a ajuda de um psiquiatra, a ajuda de um líder de célula, a ajuda do pastor, a ajuda de alguém que possa te auxiliar naquilo que você não está conseguindo. Você está procurando, você está tentando, mas não está conseguindo. Eu vou procurar ajuda. Que Deus te ajude e que você possa ter consciência de que às vezes a gente precisa de um profissional, de um medicamento, de uma oração, de um acompanhamento, de alguma coisa nesse sentido. Então, traga luz para as suas trevas, coloque em ordem o que está desordenado. E a terceira coisa, o texto diz que ela foi diligente, né? Ela se esforçou, ela não desistiu, ela continuou procurando. Às vezes a gente desiste de investir na vida do outro. Às vezes a gente desiste de investir na nossa família. Às vezes a gente deixa de investir no próximo. Poxa, já tentei e tal. Ela não, ela investiu diligentemente na busca daquilo que tinha se perdido. Será que a gente está com essa disposição de reavaliar aquilo que eu fiz durante o ano, aquilo que eu perdi, as oportunidades que eu deixei passar, e falar bem assim, não, eu vou investir para recuperar aquilo que eu perdi. Eu vou investir diligentemente, eu vou me esforçar, eu não vou desistir até recuperar aquilo que eu perdi. Será que eu tenho essa disposição? Será que você tem essa disposição no coração? Será que a gente está buscando perceber quais são as brechinhas? Lembra que a dracma era quase uma medalhinha pequenininha, uma moedinha, essas moedinhas de 1 centavo, bem pequenininha. Ela poderia estar em qualquer brechinha. Quais são as brechas que a gente tem dado? Lá em casa, acho que o lugar que a gente mais procura coisa é no sofá. Caleb brinca na sala, com Lego, e muitas pecinhas caem naqueles cantinhos do sofá. A gente busca muita coisa no sofá. O tempo todo a gente está... De vez em quando a gente está procurando alguma coisa no sofá. O que se perdeu na sua vida? O que se perdeu nas suas emoções, nos seus relacionamentos, na sua família? O que se perdeu no seu ministério, nos seus dons? Às vezes você nem sabe, mas você já foi envolvida no ministério, você já foi efetiva na casa de Deus, você já foi uma pessoa envolvida, e agora você não está fazendo nada. Praticamente nada. Você já foi uma pessoa que participou das coisas, que investiu nas coisas. Quando falasse de um investimento, olha, estamos construindo uma piscina lá na chácara, você se empolgava com isso. E agora essas coisas passam como se fosse qualquer coisa que entra no ouvido e sai pelo outro. Será que o prazer de investir no reino de Deus eu perdi? Será que o prazer de trabalhar na obra do Senhor, será que eu perdi? Será que o prazer de investir na minha família, de olhar para a minha família e falar bem assim, é um tesouro, é algo de honra, é algo que eu preciso investir, eu vou investir todos os esforços diligentemente, eu não vou desistir. E quando eu encontro, quando eu recupero alguma coisa que eu tinha perdido, será que eu consigo comemorar? Essa mulher comemorou. Ela comemorou. Ela chamou as amigas, fez uma festa, falou bem assim, venham, comemorem comigo, porque a dracma que eu tinha perdido, eu reencontrei, eu achei, vamos celebrar. O pai, quando reencontrou o filho que havia perdido, o filho via longe, ele foi correndo, abraçou, beijou, trouxe roupa, mandou matar o novilho e fez uma festa. O pastor que tinha perdido aquela uma ovelha, quando ele recuperou, ele fez os curativos, fez tudo, celebrou, porque a ovelha foi resgatada. Tem horas que a gente não celebra aquilo que precisa ser celebrado. Sabe, essas crianças brincando aqui é algo para ser celebrado. Quando a gente termina o culto e as crianças ficam brincando aqui e gostam de estar aqui, eu falei isso hoje de manhã, é algo para o nosso coração celebrar. Você, marido
de esposa que lidera a célula, quando termina o culto e a sua esposa fica resolvendo coisas, agendando, arrumando, e demora mais do que as outras mulheres para sair, é para você celebrar, porque ela está fazendo a obra de Deus, ela está envolvida com a casa do Senhor. Você é esposa do diácono, quando o diácono fica mais tempo aqui, porque tem que fechar as salas, tem que verificar se está tudo certo, é para a gente celebrar. Agora Deus está falando comigo, é para eu celebrar quando o ensaio do louvor começa às 11 horas da manhã no domingo e vai até quase 2 horas da tarde, e eu tenho que ficar esperando para almoçar mais tarde. Porque a minha esposa está envolvida na obra do Senhor. Será que a gente está celebrando as pequenas coisas que a gente tem encontrado? A dracma tinha pequeno valor financeiro, mas aquela mulher entendeu que aquilo era valioso, tinha um significado valioso. Quais são as coisas de valores para a nossa vida? O que você pode fazer para recuperar os tesouros que você tem perdido? Se arrumar mais? Se cuidar? Se amar? Prazer de servir em casa? Lavar a louça para sua mãe? Arrumar a cama? Arrumar seu guarda-roupa? Será que você consegue reavaliar essa rota aí? E falar bem assim, eu vou fazer minha mãe ter orgulho de mim. Essa rota está reavaliada. Em 2020, os meus pais vão ter orgulho de mim. Reavaliar minhas notas, meu boletim. Você, esposa, consegue pensar assim, eu vou colocar uma mesa que eu vou deixar minha família de boca aberta. Tem um projeto que rola aí na internet que eu acho maravilhoso. Projeto chamado Mesa Bonita. Dá uma pesquisada depois aí. Para você cuidar da sua família. Para você pegar aqueles negócio bonito e chique que você ganhou há 10 anos atrás no casamento e nunca usou, você usar para servir a sua família. Será que você pode investir alguma coisa em alguma área do seu casamento para recuperar alguma coisa que está sendo perdido? Será que você pode investir em missões? Você já investiu, parou de investir, faz um tempão que você não investe nada em missões, e você está perdendo essa oportunidade? Investir em oração, será que você está perdendo essa oportunidade? O jovem rico, lá do capítulo 16, ele não tinha mais oportunidade. Ele queria ter a oportunidade de pelo menos falar para que os outros aproveitassem, mas ele não tinha mais essa oportunidade. Passou. O que perdeu 1% recuperou. O que perdeu 10% recuperou. Perdeu 50% recuperou. Mas quando a gente perde 100%, já era. Não deixa chegar aos 100%, não. Corra atrás para recuperar o que você perdeu. Olhe para 2020, diga assim, a minha rota para 2020 está reavaliada e eu vou honrar e viver para o Senhor 100%. A minha família vai ser para o Senhor 100%. O que eu perdi de 1% eu vou correr atrás, o que eu perdi de 10%, de 50% eu vou correr atrás. Diligentemente eu vou me esforçar, porque eu não vou deixar nada se perder, porque é para o Senhor. É para o Senhor e para o Senhor eu vou fazer o melhor. Amém, queridos? Que o nosso coração se enche de júbilo. Talvez você perdeu alguma coisa lá atrás, que possa ter o valor de uma pecinha de Lego, e precisa ser reencontrado. Algo que tem um valor e um significado extraordinário, como o meu saxofone, e possa ser reencontrado. Talvez seja alguma coisa que eu não tenha como recuperar, como a primeira gravidez da Lodi. Mas Deus me deu a oportunidade de vivenciar um investimento na vida do Caleb, na vida da Lorena. Eu estou aproveitando isso? Eu preciso aproveitar. Você está aproveitando a oportunidade que Deus te deu de investir em vidas hoje? Você tem que aproveitar. Eu vou chamar a equipe de louvor para a gente cantar a música Quero Voltar ao Primeiro Amor. E pedir para você reavaliar sua rota, reavaliar seu coração e colocar diante do Senhor
aquilo que precisa ser mudado no investimento para a sua vida. Que você possa quebrantar seu coração, abrir seu coração e falar para o Senhor assim: Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero reavaliar isso que eu não estou vivendo para o Senhor. Seu